Irmão Paulo, isso aqui não é uma família não, já é um batalhão. É verdade. São muitas gente realmente. É um exército. Mas, irmãos, é apenas uma reflexão em alguns versos bíblicos de muita importância para nós que dizemos cristão, né? Dizemos cristão. Então, a Bíblia é um livro que muitas vezes a gente quer compreendê-lo, muitas vezes a gente quer estudar a Bíblia por nós mesmos. E isso está acontecendo hoje com a cristandade. As pessoas conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas conhecem só a letra. Espiritualmente não tem nada, vazio. Onde a própria Bíblia, ela diz, o próprio Cristo diz que as Escrituras Sagradas são reveladas por Ele, pelo seu Espírito. Amém. O Espírito de Cristo, que provém do Pai, é quem nos revela. Amém. E nós não podemos, em hipótese alguma, querer interpretar a Bíblia por nós mesmos, para não cair nos erros que acontecem hoje em dia. Sempre é bom, quando nós formos estudar a Bíblia, nós orarmos antes e pedir a Deus que, pela sua misericórdia, Ele possa enviar o seu Espírito para nos revelar aquilo que a gente está estudando, revelar toda a verdade que contém naqueles versículos, naquele capítulo. É muito importante isso. Então, eu vou pedir aos irmãos aí para abrir a Bíblia em Segundo Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. Versículo 16 e 17. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui é uma prova incontestável que as Escrituras Sagradas é inspirada por Deus. Deus, Ele é um ser espiritual. Então, é o Espírito de Deus que inspira toda a Escritura Sagrada. E nós temos que ter essa compreensão, que quem revela não somos nós, não é a nossa cultura. Não é a nossa cultura. O que revela aqui é o Espírito de Deus. E nós estamos vendo aqui que a própria Bíblia está dizendo aqui em Timóteo que Deus inspira as Escrituras Sagradas, inspirou as Escrituras Sagradas. Se nós formos aqui agora para Salmos 94,
Salmo 94, versículo 12. Aqui é uma prova de que quem nos ensina as Escrituras é o próprio Deus. Diz assim o versículo 12: Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes e a quem ensinas a tua lei. Interessante, né? Então, Deus, o próprio Deus, é quem nos repreende e quem nos ensina a lei dele, ou seja, as Escrituras Sagradas. Porque, meus irmãos, aqui está a lei de Deus. A lei de Deus é toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Apenas Deus, para facilitar a vida daquele povo que estava no deserto, Ele chamou Abraão, chamou Moisés, e lá no Monte Sinai, e deu escrito um resumo da palavra de Deus, botando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos representam toda a Escritura Sagrada. Os 10 mandamentos é um resumo de Gênesis e Apocalipse. Se você obedece aos mandamentos, logicamente, não por nós mesmos, porque não somos capazes por nós mesmos de obedecer os mandamentos de Deus, mas através do Espírito Santo de Deus, nós podemos realmente cumprir essa ordenança, esses mandamentos de Deus, que é os 10 mandamentos. Amém. Então, não tentemos por nós mesmos querer interpretar a Bíblia, porque vamos cair em erros, como a grande maioria das denominações hoje comete, porque eles ensinam doutrinas de igreja, onde a doutrina de igreja é doutrina de homens, não é doutrina de Deus. A doutrina de Deus são a própria Escritura, a própria Bíblia é que está aqui toda a doutrina de Deus. Vamos caminhar aqui um pouco, caminhar um pouco aqui para João capítulo 6. João 6, versículo 45. João 6, 45. Como é que está escrito aí em João 6, 45? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha, aqui é mais uma confirmação que quem nos ensina a palavra de Deus é o próprio Deus. Porque aqui diz o seguinte: e serão todos ensinados por Deus. Todos quem? Todas as pessoas humanas da face da terra são ensinadas por Deus, de alguma forma, mas são. E diz aqui: portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Isso é Cristo. Isso é o próprio Cristo que está falando. Ele diz que se nós ficarmos atentos, ouvindo a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus,
esse o Pai leva a Cristo. Ora, meu irmão, ouvir todo mundo ouve. Nós estamos ouvindo, não é? Agora, aprender é outra coisa. Aprender é a atenção que você dá, é o compromisso que você assume com a palavra de Deus. A gente sabe que tem irmãos muito comprometidos com a obra do Senhor, outros comprometidos mais ou menos, e outros comprometidos quase nada. Então que nós, através da palavra do Senhor, possamos ouvir de Deus que nós temos que nos comprometer com a palavra. Aprender a palavra. Aprender a palavra significa praticar a palavra. Não adianta você ler a Bíblia e você não viver a Bíblia, se você não praticar aquilo que está escrito. Não tem importância nenhuma. Porque a prática da palavra de Deus é que faz toda a diferença e lhe leva à vida eterna. Se nós formos aqui para Salmo 119, Salmo 119, versículo 11, diz assim o autor: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Interessante que quando você ouve e você não guarda a palavra, você está pecando contra Deus, segundo a palavra de Deus aqui. Então nós temos que ouvir de Deus, aprender de Deus e praticar juntamente com a ajuda do Espírito de Deus. Porque a prática, até a prática, você tem que orar pedindo a Deus que lhe ajude a fazer segundo está escrito. Isso é muito importante, que a gente tenha essa sensação de responsabilidade com a palavra de Deus. Nós temos que ter uma seríssima responsabilidade. Porque assim como nós temos responsabilidades com as coisas seculares, que a gente, quando trabalha numa repartição, a gente chega no horário certo, né? A gente, quando vai, irmão Paulo estava dando até um exemplo hoje, quando vai pegar um avião, chega 1 hora antes do aeroporto, né? Para as coisas de Deus, a gente deixa sempre aquela displicência tomar conta. E não é assim, meus irmãos. Essa vida aqui, ela é passageira. Essa vida aqui, ela é hoje e não é amanhã. Jesus Cristo, quando Ele veio à Terra, Ele nos prometeu vida abundante. Mas não foi aqui na Terra, não. A vida abundante que Cristo pregoava muito era a vida eterna, na eternidade. Na eternidade é que nós vamos ter vida abundante. Aqui não. Aqui não é vida abundante. Por mais bem sucedido que você seja, né? Por mais admirado, por mais fama que você tenha, aqui é passageiro e aqui não passa de 100 anos. Então, não tem muita importância. A importância para os servos do Senhor é dar atenção e procurar conhecer a Deus, o Pai, e a seu Filho amado, Jesus Cristo. Esse é o propósito do ser humano aqui na Terra. É conhecer a Deus, o Pai, e a seu Filho Jesus Cristo, a quem o Pai enviou aqui para a Terra para nos dar o exemplo do que é obediência.
Vamos mais na frente aqui, voltar para João novamente, João 17. João 17, 3. João 17, 3 é muito conhecido por todos os irmãos. Diz assim, isso é o próprio Jesus Cristo falando. Ele diz aqui, ele está fazendo uma oração sacerdotal. E ele está dizendo assim, Pai, isso é o 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ora, o próprio Jesus proferiu essas palavras. E essas palavras aqui, Jesus Cristo se referiu a ele como ele sendo enviado pelo Pai. Ele estava falando dele, mas ele proferiu o nome dele. Ele não diz assim, Pai, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a mim, a quem enviaste. Não, ele não fez isso. Ele proferiu o nome dele, porque Jesus, ele sempre falava, se referindo a ele, na terceira pessoa. E isso é muito importante saber, porque tem muitos versos na Bíblia falando de outro Consolador. Quem já ouviu falar nisso? Outro Consolador, que é o próprio Cristo. Então, quando o Cristo fala dele, ele sempre fala na terceira pessoa. Se nós formos aqui para 1 João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 3. Quem pode ler isso aí? João capítulo 1, versículo 3. Porque temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Maravilha, né? Muito, muito bom esse versículo aqui, porque ele dá uma demonstração clara que o apóstolo João, e ele estava falando aqui com outras pessoas também que faziam comunhão, e ele dizia assim, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, não é? Quer dizer, não é necessário, nesse local aqui, não é necessário o João falar aqui que a comunhão era com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não fazia necessário. Por quê? Porque o Espírito Santo que a gente viu agora no verso anterior é o próprio Cristo, que prometeu que não nos deixariam órfãos. E lá em Mateus, ele diz que estaria conosco todos os dias, até os confins da terra. Então, como é que Cristo está conosco? Através do Espírito de Deus que habita nele, né? Então é importante e muito fácil, né? Quer dizer, qualquer garoto de 10 anos que a gente ensinar isso aqui, sem ele ser envolvido com outros enganos, facilmente você conclui que só existem duas pessoas, o pai e o filho, não é? É muito simples. Se você virar a página aí e for para 1 João 2, versículo 4,
Então é o seguinte, para nós cristãos, nós temos o compromisso, a obrigação de conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos esse compromisso com Deus e nós, como cristãos, não podemos sair dessa linha de conhecer. Agora, aqui em João, 1 João 2, 4, se você ler aí, 4 e 5. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Muito bem. Então veja só, nós temos que conhecer a Deus. Mas se você perguntar, você vai aqui no shopping aqui da cidade e faça uma enquete lá, com o microfone assim. Você conhece Deus? Todo mundo responde que conhece. Todos respondem que conhece. Mas você perguntar a pessoa se conhece Deus, você está perguntando a pessoa errada. É Deus que tem que dizer se você conhece ou não. Quem guarda os mandamentos, segundo a palavra de Deus aqui, aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, ele chama de mentiroso. Então, veja a responsabilidade que nós temos na nossa vida cristã com relação aos mandamentos, de guardar os mandamentos de Deus, porque são esses que Deus considera que conhece Ele. Só conhece a Deus, para Deus, se guardar os mandamentos dele, não é? Agora, será que nós guardamos os mandamentos de Deus para ser salvo? De maneira alguma. De maneira alguma. A obediência aos mandamentos já é uma gratidão pela salvação recebida. Entendeu? Não pense, quem for salvo, quem já foi alcançado pela graça, esses não têm nenhuma dificuldade de guardar os mandamentos de Deus. Agora, você guarda os mandamentos de Deus com muito prazer. Quando chega numa sexta-feira, você já se enche de prazer, porque é o dia da preparação para o santo sábado do Senhor. Quando você é tentado por algum pecado que infringe aqui os 10 mandamentos, você automaticamente rejeita aquilo em gratidão a Deus, porque nós cristãos temos que ter prazer de não pecar contra Deus. Não adianta a gente ter uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, uma vida de culto e não guardar os mandamentos de Deus. Não adianta. Diariamente. Nós temos que guardar diariamente. Todos os dias. Diariamente nós temos que nos entregar a Deus. Pela manhã, ao acordar, temos que orar, entregando a nossa vida a Deus. Senhor, cuida de mim durante esse dia que está iniciando agora. Obrigado, Senhor, por tu ter me despertado esta manhã, com saúde ou com doença, não importa. O que importa é que você é despertado para servir a Deus. À noite, ao deitar, a mesma coisa. Dirige uma oração a Deus, agradecendo pelo dia e se entregando na mão dele mais uma vez.
Porque, meus irmãos, num dia desses, Jesus vai apontar no céu. Ele vai apontar. E nós temos que estar preparados para esse encontro. Temos que preparar. Voltemos um pouco aí, irmão, para Mateus 11. Mateus 11, do 25 ao 27. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios, instruindo e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove todas as coisas me informaram, entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem ao Filho o quiser revelar. Muito bem. Muito bem. Isso aqui são três versos assim que nós temos que dar a máxima importância a esses versos. Por quê? Primeiro porque é o próprio Jesus falando, né? É o próprio Jesus falando. E segundo, que ele nos dá uma lição muito grande para a nossa vida cristã, para nós colocarmos em prática. Jesus dizendo aqui, ó, por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. A gente precisa distinguir aqui, irmãos, quem é que Jesus aqui está apontando como sábios, como instruídos, e quem são os pequeninos. Porque às vezes há uma mal interpretação disso aqui, mas Deus não faz acepção de pessoas. Então, os sábios instruídos aqui não são pessoas cultas, de jeito nenhum. Os sábios instruídos aqui são pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas ele se envaidece por conhecer. Ou seja, ele se exalta por conhecer mais do que o outro irmão. Esses aqui são sábios instruídos, mas Deus cegou ele. Porque quem conhece a palavra de Deus sempre vai ser pessoas simples e humildes e pessoas prestativas para o irmão que não sabe. Então é importante a gente saber que a humildade em conhecer, mesmo porque não fomos nós que entendemos por nós mesmos, foi o Espírito que nos revelou. Amém. Então nós temos a obrigação de ser humilde e passar a palavra de Cristo para as pessoas, não é a nossa palavra. E quem são os pequeninos? Quem são os pequeninos que Jesus fala aqui? São justamente aqueles que conhecem da palavra, mas eles se permitem ser pequeninos perante as pessoas, ser simples, ser humildes, certo? Estar sempre agradando a Deus em tudo que faz. Esse é os pequeninos, tá? E continua aqui no versículo 26: Sim, ó Pai, porque tu ocultaste, porque assim foi do teu agrado. Então Deus faz aquilo que lhe provém, né? No 27 diz: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ora, é o Filho que nos revela toda a verdade. Se você quiser conhecer a verdade,
procure a verdade em Cristo. É Cristo que vai nos revelar o caminho que nós devemos seguir para encontrar essa verdade. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, para que para que a gente não pense que quem vai nos revelar, quem vai nos ensinar a palavra de Deus é o homem, é o vizinho, é o padre, é o pastor, nada disso. Quem ensina, quem revela toda a verdade aqui é o Espírito de Deus que está em Cristo. E isso a gente tem uma confirmação se nós formos aqui para o livro de Gálatas, capítulo 1. Esse é o, viu, irmão, para encerrar aqui. Está todo mundo já dormindo, então a gente vai. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi de homem, nem nos ensinado, porém mediante a revelação de Jesus Cristo. Muito bem. Então, nós temos aqui, desta feita agora, através do apóstolo Paulo, ele dizendo o seguinte, que os irmãos lá de Gálatas estavam um pouco relaxados no lapso no Evangelho, e ele deu assim uma espécie de uma repreensão. Disse, meus irmãos, o Evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem. Não pense que eu aprendi de Pedro, de Paulo, de Tiago. Não pense que eu aprendi dos apóstolos de Cristo. Porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, como é que Paulo diz um negócio desse? Que aprendeu o Evangelho através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nessa altura aqui, já estava no céu. Não é? Então foi o Espírito de Cristo que Paulo adotou para revelar para ele todas as verdades que o Pai queria revelar. Então, o Espírito de Deus é quem nos revela e nos ensina que aquelas pessoas que aprenderem e colocar em prática, o Pai encaminha para o Filho. Esse tem a vida eterna. E a vida eterna é o nosso alvo, né, meu irmão? O nosso alvo é a vida eterna. Agora, será que tudo que a gente faz, será que tem um preço a pagar? Tem ou não? Se eu quiser construir uma casa para mim, de 100 metros quadrados, eu vou ter um preço a pagar. Mas se eu quiser uma de 500 metros quadrados, o preço é muito maior. Então tudo tem um preço. Se a gente considerar que a vida eterna tem algum valor, tem um preço a pagar, que nós não temos condição de pagar. Mas, através de Cristo, Cristo já pagou por nós. Basta nós crermos nele e nós termos relacionamento com ele. Através do seu Espírito, ele vai nos dar força para nós pagarmos o preço que cabe a nós. Porque existe, meus irmãos, uma responsabilidade humana. Nós temos que nos comprometer com Cristo. Não é Cristo dar a vida por ele, por nós, e nós simplesmente dizer que está tudo resolvido. Cristo já morreu por nós, pagou o preço por nós, nós não temos mais nada a fazer. Temos sim, pelo menos, ser grato a Ele, obedecendo a sua palavra. Simples assim. Não tem mistério, mas existe a participação humana. Ok? Então, meus irmãos, vamos ficar por aqui.
e que esses poucos versos que nós lemos aqui da palavra de Deus, Deus possa colocar nos seus corações, nas suas mentes, e que vocês possam estudar cada vez mais a palavra de Deus com a presença do Espírito de Deus para revelar aquilo que você está estudando. E isso vai trazer para nós um crescimento espiritual e que nós possamos, que a gente vai se preparando cada vez mais para levar essa mensagem para outras pessoas. Porque se nós ficarmos com a verdade apenas e achar que está tudo muito bom, nós estamos salvos, nós já temos uma verdade, está tudo salvo. Está não, meu irmão, está perdido. Porque o salvo, ele sente no coração um queimor, um ardor e um desejo de pregar a palavra de Deus para todas as pessoas. Amém. Para aquelas pessoas que não têm conhecimento, aquelas pessoas que são até sinceras, mas não conhecem a palavra de Deus como ensina a palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus como ensina as igrejas. Aí sim, conhece, mas é um evangelho hoje distorcido e que nós não podemos ficar calados perante o engano. Que Deus abençoe a igreja aqui de Petrolina, de Juazeiro, né? Juazeiro, e que os irmãos possa a cada dia receber de Deus a inspiração de estudar a palavra de Deus. Tire um tempinho diariamente. Quem tiver mais tempo, reserva mais tempo. Quem tiver menos tempo, reserva menos tempo. Porque Deus fez o mundo em 6 dias. E o 7º, Ele reservou justamente para aqueles que não teriam tempo durante a semana. Mas o sábado, meus irmãos, não é nosso. O sábado é do Senhor. Esse dia a gente tem que aproveitar o máximo que puder no estudo da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. E que em breve estejamos todos juntos na Canaã Celestial. Amém. Amém.